Então, nós vamos abrir a segunda parte da nossa terceira rodada de debates do 38º Festival de Gramado. O filme em questão é O Último Romance de Balzac. Estão presentes aqui à mesa representantes da equipe, o diretor-geral do Sá, que vai abrir o nosso debate conversando um pouquinho com vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, eu vou fazer uma rápida e curta apresentação do filme, quer dizer, como é que surgiu a ideia, o que foi e tal. Esse é um projeto muito antigo. O Osmar deve até lembrar mais do que eu. Eu acho que tem mais de 15 anos que eu fiz um primeiro contato com Osmar a partir de uma sugestão do Muniz Sodré, um pesquisador, escritor, que hoje é diretor da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, meu amigo, que uma vez eu me encontrei com ele há 15 anos, ele me disse: olha, eu conheci um psicólogo que está estudando um livro psicografado por um médium, assim que ele me falou, e que é ditado por Balzac, e que eu soube, o que me disse, que descobriu coisas interessantíssimas. Eu fiquei muito curioso com isso, falei, essa questão da criação através da psicografia, e alguém que estude isso, essa relação entre uma criação muito mais intuitiva e depois uma reflexão racional sobre essa criação, aquele momento me chamou muito a atenção e eu fui procurar o Osmar. E conversei com o Osmar. E ele tinha, salvo engano, na época, ele já tinha acabado a pesquisa, mas não tinha publicado o livro pesquisa dele. Ele tinha isso ainda em forma manuscrita, datilografada, e ele me deu uma cópia, ou um resumo, eu li e fiz o projeto. E tentei fazer o filme, e não consegui. Levei anos, apresentei em vários editais, e nunca ganhamos nada, nunca houve interesse pela realização desse filme, nunca despertou interesse. E o projeto ficou. Até que em 2008, se eu não estou enganado, ou 2007, eu ganhei um prêmio da Petrobras. A Petrobras me deu um prêmio pela obra realizada, aquele mínimo de dinheiro lá para a realização de um filme documentário. E então eu decidi fazer esse projeto. Falei, então, eu não tinha outro no momento. Eu falei, olha, vamos fazer o Balzac, que é uma coisa que eu acho que dá para a gente. E aí começamos a trabalhar. A Vânia Catani veio para a produção e a gente começou a trabalhar no projeto. E o projeto original tinha essa estrutura que está aí. A estrutura era essa, mas implicava abria para uma viagem a Paris, a uma documentação do universo do Balzac. Nós íamos até Carcassonne, a pesquisa do Osmar se estende a todo o universo de Carcassonne, onde a história ocorre, os personagens do romance que viveram em Carcassonne estariam, inclusive, no cemitério de Carcassonne, as famílias. Havia toda uma pesquisa e havia todo um universo de Balzac que a gente tinha previsto, o Museu Balzac, as casas que ele morou, os manuscritos. Era um filme documentário muito bem, e que contava também com o uso de algum dos filmes mudos realizados. Nós chegamos a levantar 6 ou 7 filmes mudos, do período mudo, feitos baseados na obra Apô de Chagrin do Balzac. Havia um filme argentino, um filme americano, alguns franceses, um alemão, uma série, uns 6 ou 7 filmes mudos. E nós contávamos encontrar algum deles. E iríamos utilizar um desses filmes para ajudar na ilustração. E aí começamos a trabalhar, já com o apoio da Petrobras, começamos a trabalhar na realização desse filme. E quando descobrimos que esses filmes não existiam mais.
Só tinha fotogramas de alguns deles. Estavam perdidos. Então, aí, quer dizer, a gente ficou, bom, então vamos tentar usar o material de ilustração. Porque esse livro do Balzac, Balzac Vivo, ele fez uma edição sofisticadíssima, que eu não conheço, eu sei por referência e conheço algumas das ilustrações, em que vários dos grandes ilustradores da época, em Paris, ilustraram. São vários, uma edição ilustrada, sofisticadamente ilustrada do Paul de Chagrin. Então, talvez a gente possa partir desse, já que não temos o filme, podemos partir disso. Mas então, na equipe, a partir de uma sugestão do Angel, que é um assistente de direção, a gente falou, e por que nós não fazemos o filme mudo? Aquele foi quer dizer, como? Ele falou assim, por que nós mesmos não fazemos o filme mudo? Pô, eu comprei na hora a ideia. Quanto mais maluca a ideia, mais eu falei, pô, claro, por que a gente vai buscar o outro filme? Vamos fazer o filme mudo. Vamos fazer o filme mudo. Evidentemente, vamos fazer o filme mudo. Nesse momento era o filme mudo, vamos fazer o filme mudo. Então, mas ao dizer vamos fazer o filme mudo, isso evidentemente muda toda a estrutura do filme. Como o nosso dinheiro era muito limitado, então, para poder fazer o filme mudo, a gente tem que cortar a viagem à França. Não tem viagem à França. Não tem busca de arquivo. A gente vai armar uma outra estrutura aqui. Vai ser um filme mudo, que também, dentro digamos, dessa nova estrutura, também compõe uma unidade muito forte, porque é mais um pasticho dentro do filme. Um pasticho do cinema mudo. Se a obra psicografada é o pasticho do Balzac, se a pesquisa do Osmar não é feita por um acadêmico, não é feita por um especialista em Balzac, não é? E se o quadro do Paul Potter, pintado pelo Jerônimo, também não é feito por um pintor, digamos, de formação, mas um pintor autodidata, nós também vamos fazer um filme mudo, que é um pasticho do cinema brasileiro em relação ao cinema mudo da época. Então, a estrutura do filme toda fica sendo uma leitura brasileira, uma leitura do Sul, uma leitura Labar, né, de um grande escritor europeu, de um escritor de grande renome mundial. Então, fica sendo uma leitura não acadêmica, uma leitura uma criação digamos, brasileira, um olhar brasileiro sobre Balzac, porque não deixa de ser isso. A leitura de todos os do que está compondo o filme passa a ser isso. E é isso. O filme é isso. E eu acho que apenas para introduzir eu poderia dizer mais duas coisas e aí a gente vai para um debate. É dizer que então é um filme que tem que eu acho que é um documentário, tendo no bojo, carregando no bojo uma ficção. Ele carrega mas é um filme documentário, no meu entender. Ele é basicamente eu não faço distinção no processo de criação entre documentário e ficção. Todo mundo sabe disso, as pessoas me conhecem, sabem disso, não faço distinção. Mas acho que é um olhar documentário tendo no bojo uma ficção. E tem uma e o que tem de documentário tem um tema predominante. O tema predominante do documentário é o que é a epígrafe do cartaz. É como uma obra psicografada pode esclarecer, pode iluminar, pode revelar a obra de um autor como o Balzac, revela a obra do Balzac, a partir de um livro psicografado. Esse é o mistério do livro psicografado, básico, é o tema básico que o Osmar trabalha e que o Osmar esclarece. Esse é o tema documental. O tema da ficção é um tema do Balzac. É o tema que nasce com o Paul de Chagrin. É o tema do artista, da criação artística. E que, em síntese, a arte mata o artista. Que é um pensamento caro ao Balzac. É um pensamento que atravessa a obra dele e que nasce
começa com Poe de Chagrin, e, aliás, está no filme, o Osmar diz isso no filme, que é desenvolvido em outras obras dele, e que atravessa a obra e atravessa o século XIX, atravessa a criação artística no século XIX. Eu acho que com Balzac, e sobretudo nesse filme, nasce alguma coisa que vai atravessar todo o século XIX, até Dostoiévski, até Nietzsche, atravessa Marx, atravessa a obra de Balzac. Nesse sentido, ela é a criadora da modernidade, do moderno na arte e no pensar. O Guimarães Rosa dizia numa entrevista, está num outro filminho meu, o filminho Carrega o Sertão Dentro de Mim, que é uma frase do Rosa. Ele dizia que Balzac é do sertão, como Dostoiévski, como Goethe, que dizia do sertão, porque são artistas, são criadores da essência do humano. Então também não me sinto muito distante do Balzac, eu que fiz tantos filmes no sertão, nordestino e tal, não sei o quê.